Olá, continuando o nosso bate-papo sobre o TAS, treinamento assistido no Einstein, está aqui conosco o Felipe Faloni, gerente sênior de compras indiretas, responsável pela execução do projeto na área de indiretos. Felipe, fala um pouco da sua experiência como profissional da área, como gestor. Bom, eu já tenho na área de suprimentos cerca de 17 anos de atuação, sempre atuei minha vida inteira em suprimentos, né? Caí de paraquedas nessa área, né? Mas acabei me apaixonando por ela, né? E eu comecei minha carreira, né, como estagiário e depois como comprador na Whirlpool, né? Brastemp e Consul, e ali eu atuava sempre com a parte de indiretos, né? Eu cuidava da parte, comecei cuidando com a parte de MRO, depois parti para a área de bens e serviços, né? E depois recebi um convite profissional para integrar o time da AstraZeneca, né? Que eles também estavam num processo de reestruturação, né? Na AstraZeneca, também na frente de diretos, mas ali mais focado com a parte de TI, de marketing, eventos e viagens, né? Fiquei na AstraZeneca por cerca de 3 anos e meio, quando eu recebi um convite, aí já em cargo de liderança, para atuar na PDG, né? Aí na PDG eu mesclava um pouco da parte de indiretos, né? Com alguns serviços administrativos, e também a parte de diretos, né? Basicamente a contratação de materiais, argamassas, aço e por aí vai. Fiquei pouco tempo na PDG, cerca de 1 ano e meio, quando eu recebi o convite para vir aqui para o Einstein, primeiro coordenando a área de gestão de contratos e compras de serviço. Aí na reestruturação que a gente fez, eu assumi a cadeira de compras indiretas aqui da instituição. Falando no nosso projeto, como é que você vê esse processo de transformação, essa jornada de transformação da equipe? É bacana a gente contar essa história assim, Silene. Até 2017, quando o Gustavo entrou, a área de compras ela tinha uma atuação muito mais operacional, né? Então a gente basicamente transacionava pedidos de compra, contratos de serviço, né? Fazia negociações, mas aquelas negociações superficiais ali, né? Basicamente a gente discutia preço com os fornecedores, né? A partir daí, então, quando o Gustavo chegou, né, ali em agosto de 2017, né, a gente viu a necessidade de dar um passo de transformação, né, do nosso time, né? Esse passo de transformação, ele pegou desde a questão de uma reestruturação, né, de se reordenar as caixinhas ali de atuação dentro da diretoria, né, e também a qualificação dos nossos profissionais, né, que eles tinham uma realidade de atuação muito focada para a operação, né, e a gente precisava fazer essa migração para uma atuação estratégica, né. O mercado de saúde como um todo, né, ele sempre foi um mercado mais não evoluído nas questões de conceituais ali de suprimentos, né. Ele sempre foi um mercado que era focado para a transação, né. E para a gente fazer essa transformação, principalmente com as pressões que as operadoras de saúde começaram a fazer em busca de eficiência operacional, a área de suprimentos precisava responder a contento disso, né? Então a gente começou esse projeto, né? Então fizemos uma grande reestruturação nas áreas, na diretoria, né? Ali até o final de 2017, começo de 2018, e aí o Gustavo teve a ideia da gente fazer um processo de qualificação, né, do nosso grupo de colaboradores, né? E aí começou o nosso projeto TAS, né? Que basicamente a gente começou, na verdade o nome do projeto é Supply Change, né? Hashtag Supply Change, né? Fato. E a gente começou com capacitação, né? Então colocamos todos os nossos grupos de compradores aí na sala de aula, né? Passando para eles metodologias, ferramentas, conceito, né? Que eu sentia que carecia bastante o time, né? E bacana, né? Fizemos essa imersão aí do grupo com os conceitos, nós falamos, e aí? E como que a gente transforma isso na prática, né? E aí veio a grande sacada de se utilizar o TAS, né? Que é uma metodologia que basicamente vai traduzir tudo aquilo que você discutiu em sala de aula para o on the job mesmo, né? Para o profissional colocar ali no dia a dia
a sua aplicação daqueles conceitos nos seus próprios processos, né? Então, isso potencializa muito, né, o aprendizado, né? Você tem os ganhos financeiros que a própria categoria, que o próprio projeto ali que você vai implementar no Strategic Sourcing vai trazer, mas você tem um ganho do conhecimento que o profissional acumula, né, nessa experiência, tendo uma consultoria assessorando ele nos caminhos. Felipe, quais os principais desafios que você identifica nesse processo de mudança de modelo mental do profissional de compras que está acostumado a operar de forma transacional a operar de forma estratégica? A gente, como profissional de compras, sabe, às vezes o transacional, para quem está em começo de carreira, ele é até mais gostoso de fazer, porque ele tem começo, meio e fim, né? Então você faz ele, você já vê logo o benefício dele, né? É algo repetitivo, exato, né? Não tem exato, né? E vamos imaginar que a gente estava com um grupo de pessoas aí, né, de colaboradores que estavam há alguns anos fazendo essa função, né? Então, o processo de engajamento, né, desse grupo de colaboradores, e o meu papel aí de liderança, né, eu acho que ele começou basicamente tendo um alto patrocínio, né, das nossas instâncias superiores aí, né? Então foi um processo que foi patrocinado pelo nosso CEO, né, e com acompanhamento direto do nosso CPO, com o Gustavo, né? Então, tendo esse patrocínio deles, fica um pouco mais fácil da gente conseguir iniciar esse processo de engajamento, né? Engajar a equipe, né, não tem muito segredo, não é uma ciência de foguete. Basicamente, a gente cria mecanismos, metas, né, associadas ao projeto, associadas à aderência do cronograma desses projetos, né? E o próprio resultado financeiro, né, que a gente sabe que um processo transacional, né, ele vai trazer aí economias na ordem de 3% a 5%, quando muito, né? Quando a gente fala de um projeto Strategic Sourcing, a gente está falando de ganhos que podem chegar de 20% a 50% em algumas categorias, né? Então, a gente calibra, né, as metas do time baseado nessas expectativas de ganho, né? Então, ou seja, se o cara não fizer um Strategic Sourcing, ele não atinge o resultado, né? Então, essa é uma forma de se engajar. Mas mais do que isso também, a gente tem que trabalhar com a perspectiva de crescimento do profissional, como se o Strategic Sourcing ele representasse quase que uma trilha de carreira para o profissional, né? Porque a partir do momento de uma experiência com o TAS, o cara sai outra pessoa, né? São 6 meses, né, o que gera geralmente um projeto aí de Strategic Sourcing, de 4 a 6 meses, ele faz uma imersão do comprador naquela categoria, né? Então, independente dos ganhos que você tem no projeto, os ganhos intangíveis que o profissional vai ter, desde a questão do relacionamento com os executivos, desde a questão do aprofundamento que ele faz para cálculo de baseline, para definição ali de quais são os fluxos internos, ele tem um contato tão profundo com o processo que ele se transforma, né? Então, a gente aqui, eu tenho no meu próprio time, assim, a gente recentemente teve aí uma série de promoções aqui dentro, porque as pessoas elas passaram, né, a ter uma contribuição com o resultado da instituição muito maior do que se tinha antes, né? Então a gente brinca, a gente bate recorde de saving, né? E não são savings só relacionados ao projeto, são savings relacionados ao todo aqui, né? Ao todo, pelo menos aqui na minha gerência aqui de indiretos, né? Que a gente está bem a fundo aí no projeto. Então os ganhos são altíssimos, são gritantes. E os profissionais, né? Eles percebem, né? Entre eles, assim, eles percebem, falam, pô, nossa, o fulano aqui cresceu bastante, assim, ó, eu participei de uma reunião com ele que ele foi num grau de profundidade ali que não era muito habitual, né? E eles começam até a se provocar e falar, pô, eu quero participar de um desses processos também, de um TAS também. Então, o TAS faz com que o time, como um todo, busque isso, né? Então, além, obviamente, do engajamento de meta, como eu comentei antes, né? A gente acho que tem um papel aí, como gestor, de mostrar para eles como que isso pode mudar a vida deles como comprador, como se fosse um divisor aí de águas para eles, né? Fala, a partir desse momento você vai se tornar um profissional diferente.
E porque traz outra visibilidade do profissional dentro da organização, na networking desses profissionais, né? E a gente teve casos gozados aqui na nossa experiência no Einstein disso, né? Que foram até as próprias áreas pedindo para fazer TAS, né? A gente teve um caso assim no nosso Facilities, né? Falou, pô, por que a gente não faz um TAS disso, né? Uma gerente de hotelaria aqui falou para mim, eu falei, pô, é verdade, vamos fazer, né? Então, assim, você vê os clientes internos pedindo, né? Falando, pô, vamos usar a metodologia, né? E você tem compradores aqui, ele tem uma lista, que tem um limite que eu consigo gerenciar de projeto, né? Eu consigo fazer strategic sourcing para tudo, né? Então você faz uma filinha, né? E você tem já profissionais ali esperando a vez deles, né? E falando, pô, quando que vai ser o meu task? Quando que eu vou poder fazer o meu processo e tal? Isso é muito, muito legal. Isso fomenta, isso faz um próprio endomarketing, sabe? Assim, um marketing interno dentro da instituição, tanto das áreas, né, que uma área comenta com a outra o sucesso que teve e de certa forma isso faz um engajamento cruzado, e você tem o papel aí entre os próprios compradores, né, que um vê o resultado do outro e vê o crescimento do outro, ele também busca fazer esse processo. Agora falando da metodologia do treinamento assistido, TAS, o que você pode destacar como ponto relevante, como fator de sucesso? Essa questão, né, do operacional, do tático, do estratégico, ela sempre vai existir, né? A gente pode criar formas de se automatizar o processo operacional, né? Mas ele vai estar lá, ele vai existir, né? E acho que uma forma, Silene, da gente, de alguma forma, da gente implementar isso, né? E criar, fazer com que essa jornada mesmo, né, da pessoa migrar do operacional para o tático, né? Ela de certa forma ela vai passar ali por um fortalecimento de estrutura, né? Assim, não tem muito segredo, assim, a pessoa precisa de tempo para se dedicar para um processo de strategic sourcing, é um processo que se aprofunda, você vai no detalhe, né? Porque ele traz ganhos muito relevantes, né? Então, uma forma que a gente usa, né, tem que fazer um acompanhamento regular desse processo. Então, a gente tem reuniões semanais de acompanhamento dos status, né, de discussões, de como que está, a gente tem um cronograma macro do processo e em algumas etapas ele entra até no detalhe, vou mandar a RFI no momento tal, vou ter esse período de equalização. Isso é fundamental, né? Outra coisa que é fundamental são reuniões recorrentes com os usuários, com os stakeholders das áreas usuárias, né? Porque eles ajudam a gente compartilha com eles onde que a gente está, o que a gente está vendo de potencial de ganho, né? Isso, de certa forma, tendo o engajamento deles, eles tendo a visibilidade desse processo, que é um strategic sourcing, é um processo de 6, 8 mãos, né? Não adianta a compra se pegar e falar, vou implementar o strategic sourcing sozinho, que não vai conseguir fazer nada, né? Tem que ter a participação muito próxima do usuário e das áreas acessórias também, financeiro, área fiscal, controladoria e por aí vai, né? Então você ter reuniões constantes com esse grupo de trabalho, não só restrito à operação de compras, mas a instituição como um todo, ela contribui com esse engajamento. A nossa experiência aqui no Einstein, a gente fez isso, né? Reuniões quase que semanais aí de acompanhamento com o grupo de trabalho e bimestrais aí com as áreas, né, com os stakeholders das áreas, né, com o status report. Falando dos clientes internos, como você avalia o amadurecimento e engajamento com o projeto? Eu falo que assim, a instituição, né, as empresas em geral, elas mudam depois de um projeto de strategic sourcing implementado, né? Quer dizer, você para de olhar ali basicamente para uma discussão de preço, vai ter uma discussão ali do processo como um todo, né? E às vezes a gente descobre aí oportunidades de ganho, né, no processo, que elas vão muito além ali daquela discussão pura e simples comercial, né? A gente teve um caso aí de um projeto que ainda está em andamento, por isso que eu não vou entrar muito no detalhe, né? Mas que onde a gente viu ali grandes oportunidades na operação ali da área, quer dizer, o momento com o qual eu faço o pagamento para o fornecedor, se ele se capitaliza daquele dinheiro ou não,
a área usuária ela tem recursos que são dedicados para aquela operação e que a gente poderia, de alguma forma, transferir esses recursos para o fornecedor, abrindo tempo para a área investir melhor a mão de obra que ela tem em atividades que são mais ligadas ao core dela, né? Então, o projeto, esse processo de Strategic Sourcing, eu falo, ele muda a instituição, né? Ele faz com que a gente olhe aquela categoria de uma maneira mais ampla e de uma maneira diferente, né? E buscando otimizações. Essas otimizações elas vão passar desde do comercial puro e simples, mas vão para uma transformação muito mais ampla. Eu costumo dizer que a mudança de compras, ela reverbera dentro da organização. Sim, exato, né? A gente olha, né, Silene, assim, a evolução da participação da área de compras, né, ao longo aí dos últimos 30 anos, né, ela vem tomando uma participação, ela vem ocupando um espaço muito mais estratégico dentro das instituições. Hoje em dia é muito mais comum você ver a figura do próprio CPO, né, que antes era uma figura meio que rara ali, né, uma figura talvez que era compartilhada aí com outras responsabilidades, né? É difícil você ter um diretor só de suprimentos, né? Os suprimentos logística ali, né? Você tinha diretor que acumulava cadeira de suprimentos com mais um monte de outras ali, né? E essa evolução, né, da participação da área de compras, ela vem dessa questão da estratégia, né? Das organizações verem o quão importante é a área de suprimentos para o equilíbrio financeiro dela, né? Para a geração de resultado, né? E quando você tem um projeto que ele é implementado, ele reverbera operacionalmente, né, na questão da operação, né, que quando você faz a discussão do TCO, você olha, vê ganhos aí na operação, aliado aos ganhos financeiros que isso traz, quer dizer, o próprio projeto ele faz um marketing interno bem forte, né? E você começa a ter um patrocínio muito maior aí da instituição como um todo, né? Você tocou num ponto importante, porque esse patrocínio, ele demonstra uma mudança no valor percebido gerado pela área, né? E isso pode até facilitar novos investimentos para a área, tá certo? Exato. A gente vem passando por isso aqui no Einstein, né? A gente, se olharmos aí a evolução do nosso spend aí, ela foi da ordem aí de quase mais de 100% aí nos últimos 3 anos, né? E proporcionalmente, na hora que eu olho, por exemplo, as áreas corporativas da instituição, né, versus o investimento que foi feito na área de compras, quer dizer, o resultado que esses projetos trouxeram para a instituição, né, eles dão muita segurança para a nossa presidência, para o nosso CEO, de fazerem novos investimentos quando a gente fala que eles são necessários, né? Então, recentemente a gente fez aqui um grande aporte financeiro na nossa diretoria, né? Buscando headcounts adicionais, buscando algumas promoções, reconhecimentos, investimentos sistêmicos, né? Implementação de procurement, de novas automatizações, né? Porque a gente, acho que ficou claro para a instituição que todo investimento que é feito na área de compras, ele se traduz diretamente no resultado financeiro da instituição, né? E aí isso facilita muito, quer dizer, a gente foi pedir aporte recentemente para o nosso CEO e a única pergunta que ele fez tá bom, e agora vamos fazer isso e vamos em busca aí de mais resultado, quer dizer, não teve um questionamento de mérito, sabe? Teve um questionamento, foi muito mais no sentido de, então vamos lá, vamos fazer esse resultado acontecer, né? Em outros tempos, né, sem a gente ter criado essa credibilidade que foi criada dentro do Einstein, a gente não teria isso, né? A gente, pelo contrário, vê outras áreas que têm até dificuldade de conseguir esses investimentos adicionais e a gente não tem tido isso muito em função de todo o resultado que a gente conseguiu trazer aqui para a instituição. Como você avalia a importância da continuidade dos projetos de Strategic Sourcing, através, por exemplo, da gestão da categoria e da metodologia atrelada a ela? Isso é fundamental, Silene, fundamental, né? Esse projeto de Strategic Sourcing, eu falo, ele causa uma baita de uma transformação na organização, né?
Mas vamos lembrar que durante anos e anos a organização sempre trabalhou num modelo cuja área de suprimentos aí tinha uma atuação operacional, né? Então isso, por mais que a gente trabalhe para mudar, você não vai mudar o passado, né? E o interessante disso, né, assim, como que a gente faz para garantir que aqui tudo aquilo que a gente identificou de potencial, né, de ganhos potenciais aí com o processo de strategic sourcing, ele seja, entre aspas, perpetuado aqui na instituição, né? E a parte da gestão de categorias, ela é fundamental. Fundamental por quê? Porque eu preciso ter a figura, né, e essa figura ela tem que ser da área de compras, uma figura de atuação que ela olha para aquilo que foi implementado e, de certa forma, garante que tudo aquilo que foi combinado com o fornecedor e combinado com as áreas usuárias, ela seja efetivada, né? E aquele ganho, né, que quando você termina um processo, ele é um ganho teórico, ele não se traduziu ali no resultado financeiro. Então, você tem que... O papel aí da gestão, né, dessa categoria no pós é garantir que aquilo que foi colocado como ganho teórico se traduza como na prática ali e no resultado financeiro, e mais do que isso, né, que as boas práticas que foram observadas dentro do Strategic Sourcing, elas sejam mantidas, né, e sejam executadas, né, e passam a fazer parte do dia a dia dos compradores, aí, da instituição, não só dos compradores, mas da instituição como um todo, né. Então, esse papel de gestão de categoria ele é fundamental, né? Tão fundamental que a gente, aqui no Einstein, a gente inclusive está buscando uma estrutura, uma nova estrutura, né, que crie, né, essa figura dos category leaders, né, especialistas, enfim, para terem essa função, ou seja, eu vou cada vez mais tirando a operação desse grupo, né, esse grupo não vai ter mais atuação sistêmica, interação sistêmica, é um grupo que vai ser focado na estratégia e focado na gestão desse resultado. Isso é fundamental, é só assim que a gente garante que esses resultados eles sejam sustentáveis ao longo do tempo. É difícil, mas a gente, acho que sem um ajuste de estrutura e sem um ajuste de foco, colocar colaboradores focados nisso, pode ser que depois de alguns anos aí, todos os ganhos financeiros acabam se perdendo se a gente não tiver um foco nisso. Porque você bem falou, quando a gente faz um projeto de Strategic Sourcing, na realidade ele é um estudo e que você gera um valor e que ele só vai se realizar a partir do momento que você passar a efetivar aquele acordo, aquele contrato, aquela aquisição, qualquer que seja, né? Se você não tiver um processo de gestão pós, naturalmente esse, entre aspas, excedente financeiro que o processo gera, ele acaba sendo diluído em outras frentes de trabalho, né? Em outras necessidades das áreas, né? E então, assim, a gente tem que ter um processo de governança sobre esse resultado que foi gerado. Ele é importantíssimo para garantir a perpetuidade daquela negociação que foi feita, daquele projeto que foi implementado, né? Felipe, se eu pedir para você um recado, uma mensagem sobre essa jornada de transformação através do treinamento assistido, da implementação dos processos de strategy sourcing. O que eu falo para os meus pares, para os meus colegas, é assim, se você quer transformar a sua área de uma atuação operacional para uma atuação estratégica, mergulhe de cabeça num treinamento assistido de Strategic Sourcing. É só assim que a gente vai ter a garantia de que todo aquele arcabouço teórico e conceitual que você hoje em dia até encontra em Google, e se você digitar no Google você vai achar conceito de tudo, né? Então às vezes até as pessoas fogem um pouco desses treinamentos e falam, mas isso eu tenho acesso muito mais fácil à informação do que eu tinha antes, então se eu jogar no Google eu vou achar essa informação, né? E o que eu digo para essas pessoas é o seguinte, uma coisa é você ter acesso à informação, outra coisa é você aplicá-la, né? E a aplicação prática, que é o que o TAS traz para a gente, né, esse treinamento assistido, é o que faz a diferença. Se você quer ter uma mudança do operacional para o estratégico,
você precisa passar por essa experiência. É dolorido? É difícil você dedicar tempo, é difícil você mudar o mindset dos compradores, estão acostumados a atuar num que operacional, mudar para um projeto estratégico, mudar para um olhar ali de TCO, né? Deixar aquela operação ali de lado, né? Não tem muito segredo, assim, você precisa, assim, para você fazer essa transformação, o comprador precisa conhecer conceito, mas mais do que conhecer, ele precisa saber como aplicar. E essa aplicação, ela não é uma aplicação fácil. Se você não tiver patrocínio, se você não tiver alguém te ajudando, alguém que passou por essas experiências no passado e sabe como contornar eventuais obstáculos, né? Isso fica muito mais difícil, que sai quase que impossível de fazer, né? Então, existe todo um contexto que precisa ser criado, mas, de novo, para você ter essa migração, se você, um gestor, quer ter uma equipe com atuação estratégica, eu não pensaria duas vezes em investir no TAS, né? Todo investimento financeiro que você faz, ele volta muito rápido para a organização, muito rápido, né? O payback desse tipo de projeto ele é muito rápido, né? E mais do que isso, assim, os ganhos que você tem, que são acessórios a isso, não diretamente ligados àquele projeto implementado, mas a mudança de mindset dos compradores, a mudança de percepção das áreas usuárias frente ao nosso trabalho como suprimentos, né? Isso, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço, porque basicamente te coloca num outro patamar. Então, eu falo assim, se eu tivesse que fazer tudo de novo, passar por todo investimento de tempo e de dedicação para isso, eu faria de novo sem sombra de dúvidas. Porque é isso que vai garantir que que a gente tenha, como Einstein aqui, uma maior participação no negócio da instituição, e mais do que isso, eu viria uma escola referência de compras aí. A gente tem que estar nessa jornada e para mim, assim, esse degrau que a gente vai alcançar, já estamos alcançando aí, ele tem como pilar fundamental o TAS, que é a mudança de mindset, quer dizer, você dá capacitação para as pessoas, mas mais do que capacitá-las, né, ficar ali no acompanhamento da metodologia e garantir que aquilo que foi teorizado nas aulas seja aplicado na prática. Isso faz toda a diferença. Do nosso lado aqui, da Nova Solução, também é extremamente gratificante, Felipe, a gente participar de uma jornada de transformação como essa. Eu falo, você vai ter um momento antes do TAS e depois do TAS, né? Tanto do ponto de vista de relacionamento com essas áreas clientes, quanto do ponto de vista da atuação dos teus profissionais, né? Para mim é muito gratificante, assim, basicamente, desde que a gente fez a implementação do TAS, todo o grupo envolvido nesse projeto, né, eles sofreram transformações gigantescas, assim. Tem pessoas aí que dá até orgulho, assim, você vê como que cresceram com esse processo, né, e a gente tem conseguido reconhecê-las, né? Eu brinco assim, o grupo que está no TAS, praticamente 100% foi promovido, né, nesses últimos 6 meses aí, né? E foram promovidos por quê? Porque trouxeram resultados para a instituição, né, que foram fundamentais para um momento super complexo que a gente passou no começo ali da pandemia, ali na metade para o final do ano passado, né? Se não fosse o conhecimento que esse grupo adquiriu ao longo do processo de TAS e olharam com essas metodologias e aplicaram em outros processos que eles tinham, porque a gente tinha uma necessidade de se traduzir para um resultado financeiro bastante importante para a instituição, dado todo o contexto, não preciso nem explicar muito aqui, foi isso que fez a diferença, inclusive, para o bom equilíbrio financeiro da sociedade no ano passado, né? E então, assim, é importantíssimo, é super gratificante você ver o crescimento das pessoas, mas é importantíssimo e legal você ver a instituição te olhando com assim, puta, esse cara agora é estratégico, meu. Esse cara aqui eu posso contar que ele vai fazer com que eu traga resultado, né? Porque
E aquelas demandas que iam direto para a área de negócio, não, agora vem para cá, né? Vem para compras, vem para compras. Eu vou fazer muito melhor que ele, é outra. É outra. Eles já sabem que eu vou fazer melhor que eles, mais rápido e com maior profundidade, né? De novo, isso é importante só a gente criar tempo para o nosso grupo, né? Então, passar essa questão da operação, tratar a operação de uma outra maneira, com outro olhar, né? E, pessoal, eu recomendo fortemente, invistam no TAS. Ele foi um divisor de águas aqui para o nosso processo de transformação no Einstein e pode ser um divisor de águas para a tua atuação dentro da tua empresa aí. Se você quer ter uma equipe capacitada, se você quer ter uma equipe que tenha uma atuação estratégica, não tem muito segredo. Você tem que ter alguém te assessorando com conceito, mas mais do que com conceito, te assessorando na prática disso. Então, para se transformar para uma atuação estratégica, invista no TAS. Aqui no Einstein, a gente investiu e eu investiria de novo todo o tempo e todo o recurso, porque o retorno é muito forte, muito bom e é transformador. Felipe, nossa conversa foi extremamente esclarecedora sobre o TAS, treinamento assistido, que é uma metodologia inovadora da Nova Solução. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Silene. Grata, Felipe. E nos falamos.